Oi, segundo ano, boa noite, como vocês estão, turminha? Que bom, que legal! Realizaram a prática de ontem? Muito bem! Então, olha, hoje é sexta-feira, o nosso quinto dia de aula da semana. E hoje, para encerrar esta semana, teremos aula de ciências, tá bom? Então, olha, separem aí em casa o nosso livro de ciências, o nosso livro de atividades de reforço, e também, certo, o caderno de vocês, certo? Que o Wilma enviou para a família um praticando, certo? No PDF que vocês irão escrever assim que terminar a aula e responder, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula, certo? Com o livro de ciências na página 62. Hoje vamos falar de um assunto que eu sei que vocês adoram, a tecnologia. Observem a imagem a seguir. O Wilma trouxe a imagem que tem aí no livro de vocês. Então, primeiro, vamos realizar a leitura de imagem, tá certo? Então, vamos observar aqui que temos 4 crianças, não é isso? E elas estão utilizando um aparelho. Que aparelho é esse? Quem consegue identificar? Isso mesmo! Aqui elas estão utilizando um notebook. E vamos falar sobre isso, sobre tecnologia. Você conhece o objeto que as pessoas estão manipulando? E aí, você conhece um notebook? Um notebook, um computador? Muito bem. Como esse equipamento pode ser útil? E aí, para que utilizamos um notebook, não é? Vocês podem até estar utilizando nesse momento para assistir a aula, não é isso? Utilizamos para escrever documentos. Algumas crianças utilizam para jogar, não utilizam para o seu lazer. E também podemos utilizar o notebook para ter acesso à internet, para realizar pesquisas, para assistir vídeos, né? Também podemos assistir filmes no notebook. Então ele tem várias funções, não é isso? E ele é um exemplo de um aparelho tecnológico dos dias de hoje. Com o passar do tempo, o homem foi criando ferramentas e equipamentos capazes de realizar tarefas que facilitassem a sua vida. Eu sempre converso com vocês, né, que desde os primeiros seres humanos a existirem na Terra, eles sempre foram buscando estratégias para facilitar a sua vida, não é? Seja na invenção do fogo, certo? Seja na fabricação de armas, não é? Para poder caçar os animais, para se alimentar. Então o homem sempre vai buscando estratégias para facilitar a sua vida. E tudo isso que ele foi criando é tecnologia. Os objetos que utilizamos hoje são bem diferentes dos aparelhos do tempo de nossos avós. Antes da invenção do fogão, os alimentos eram cozidos em fornos à base de lenha ou carvão. Então, tio Wilma trouxe a imagem que tem aí no livro de vocês. Observem o aparelho aqui que as pessoas utilizavam para cozinhar, né? Observem que temos aqui um fogão, né? Feito de argila, não é isso? Que as pessoas utilizavam a lenha ou então o carvão para cozinhar, certo? E isso aqui já era tecnologia naqueles tempos, né? Quando a gente observa hoje, está muito ultrapassado, não é? Mas era tecnologia, era novidade naqueles tempos, certo? E aí, com o passar do tempo, né? Foram criados aparelhos, temos aqui um fogão, não é isso? Temos aqui um exemplo que tem aí no livro de vocês, de um fogão bem moderno, não é isso? Observem que esse fogão ele nem possui botões, né? É tudo digital. Então aqui, nessas duas imagens, podemos observar o avanço da tecnologia, né? Antigamente as pessoas utilizavam lenha, carvão, né? Utilizavam esse fogo aqui pequeno, né? Para cozinhar, feito de argila. Observem, né, que aqui tem apenas o espaço para uma panela de cada vez. Então isso levava mais tempo. Então, como o tio Wilma sempre diz, o homem vai buscando estratégias para facilitar a sua vida. Então ele criou o fogão, né, que utiliza o gás de cozinha para cozinhar. Então as pessoas não precisam estar acendendo um fogo com carvão. E ele aqui, olha, esse exemplo que o tio Wilma trouxe, ele possui 5 bocas. Então podemos cozinhar 5 alimentos ao mesmo tempo. Olha como isso facilita a vida das pessoas, tá vendo? Observem como a tecnologia ela é importante. Encurtando as distâncias. É incrível como a tecnologia transforma os meios de comunicação.
facilitando o contato entre as pessoas. Hoje, jovens, adultos e idosos já manipulam computadores, notebooks, tablets e celulares. Graças a essas ferramentas, já é possível, com apenas alguns cliques, realizar uma chamada de vídeo e comunicar-se em tempo real com uma pessoa do outro lado do mundo. Então, quando estudamos os meios de comunicação, também estudamos nessas mudanças ao longo do tempo. Imagine que antigamente as pessoas utilizavam o meio de comunicação que elas mais utilizavam para se comunicar com pessoas que estavam distantes eram as cartas. Demoravam semanas, dependendo da distância, até meses para as pessoas receberem essas cartas. Imagina uma notícia com urgência. Demorava muito, não tinha nem como avisar. Então, olha, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, com a invenção dos telefones, dos notebooks, dos computadores e dos celulares, tudo isso foi se modernizando e ficando ainda mais fácil. Hoje em dia temos os smartphones, que eles têm várias funções em um único aparelho. Eles têm a função de computador, de televisão, de rádio, de enviar mensagens, que faz o papel da carta hoje em dia, Podemos enviar o correio eletrônico, que é o e-mail, tudo isso em um único aparelho, E ainda podemos ver e ouvir as pessoas que estão muito distantes, por exemplo, lá no Japão, em tempo real, fazendo uma chamada de vídeo utilizando a internet. Então você liga para uma pessoa que está distante e você pode ver ela exatamente naquele momento e conversar com ela como se ela estivesse aí, pertinho de você. Isso, olha como a tecnologia ela é importante e ela facilita sempre a vida das pessoas, Principalmente na comunicação, que é onde mais utilizamos. Hoje em dia todas as pessoas, os adultos principalmente, possuem um celular e isso facilita muito a vida das pessoas para mandar um recado, para ligar, para saber como uma pessoa está, em uma situação de urgência. Então, olha como a tecnologia facilitou a comunicação. Vamos ver agora o avanço da tecnologia na educação. Observe que temos aqui a imagem de uma criança utilizando um tablet. Equipamentos modernos já permitem o armazenamento e o uso de uma grande quantidade de informações que facilitam o aprendizado. Exemplos são lousas digitais, jogos educativos, CDs educativos com assuntos variados e tablets, tá certo? Então, esse avanço da tecnologia ele também facilitou muito na educação, Hoje em dia existem vários aparelhos, Existem escolas que utilizam bastante o uso do tablet em sala de aula, também existem lousas, certo? Que tem essas funções que a gente utiliza no celular. E existem lousas, como se fosse uma tela grande de celular. E é utilizado para dar aula, tá certo? E olha como a tecnologia facilitou, nesse período que estamos vivendo a pandemia, esse distanciamento social. Tio Wilma conseguiu, dar aula a vocês mesmo à distância, utilizando a tecnologia, utilizando a internet. Tio Wilma consegue, transmitir esse conhecimento e vocês aí em casa, no conforto de casa, conseguem assistir às aulas tranquilamente, como se estivéssemos aqui em aulas presenciais, Então, a tecnologia, o avanço da tecnologia também facilitou muito no campo da educação, certo? No tempo que Tio Wilma era criança, olha que Tio Wilma nem é muito velha, No tempo que Tio Wilma era criança, para fazer uma pesquisa, era necessário ir até uma biblioteca, isso mesmo, pesquisar dentre os livros. Hoje em dia existe essa facilidade, Para fazer uma pesquisa, é só ir lá na área de pesquisa do celular, do notebook, do computador e realizar a pesquisa e você vai ter ali todo o conteúdo na tela para você, No conforto da sua casa. Olha como facilitou e mudou muito na área da educação, Então agora vamos conversar um pouquinho sobre o avanço da tecnologia no comércio. Fábricas e indústrias usufruem de equipamentos computadorizados que agilizam e melhoram a produção. Então temos aqui a imagem que tem aí no livro de vocês de uma indústria, tá certo? Olha, existem vários processos para que um produto industrializado ele seja feito, certo? E antigamente, todos esses processos eram realizados por pessoas, era utilizado o trabalho braçal, O trabalho de um ser humano ali. E com o avanço da tecnologia, certo? Tudo isso foi se modernizando e foram sendo criados equipamentos que substituíram essas pessoas, tá certo? E aí os trabalhadores, eles precisaram se capacitar, para utilizar essas máquinas.
E isso também diminuiu o esforço físico de alguns trabalhadores em algumas áreas, não é? Imagina que uma pessoa tinha que fazer várias funções e aí ela foi substituída, né, por uma máquina e ela aprendeu a utilizar essa máquina. Então ali ela só vai controlando, que vai fazendo todo o trabalho com mais esforço é uma máquina. Olha como avançou muito também, não é? Na área da produção, na área do comércio, não é isso? Hoje em dia, se formos a uma loja, em todos os lugares que você for, você encontra um computador, não é isso? Que faz todo o trabalho de calcular o preço daqueles objetos que estão sendo comprados, não é isso? Geralmente, o atendente do caixa, ele apresenta o código de barra a uma área do computador, não é isso? E ele já capta ali todas as informações e também o valor daquele objeto. E aí vai passando os objetos e o computador mesmo, ele vai somando e no final ele dá o total. Não é isso? Olha como a tecnologia é presente nos nossos dias. Então agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o avanço da tecnologia na saúde, né? Quais foram os benefícios que esse avanço trouxe para a área da saúde. O avanço tecnológico permitiu a construção de máquinas cada vez mais precisas, capazes de realizar exames e até fazer cirurgias. Olha que legal! Além disso, já é possível construir membros biônicos que são implantados em pessoas que perderam alguma parte do corpo. Já existem próteses que o paciente consegue controlar com o cérebro. Olha que legal, não é? Então, olha, na área da saúde foram criadas máquinas cada vez mais precisas, ou seja, exames que antigamente demoravam muito tempo, né, para chegar ao resultado, hoje em dia, em apenas algumas horas, já é possível obter o resultado deste exame, não é isso? E também aqui, olha, para as pessoas que possuem uma deficiência porque perderam alguma parte do seu corpo, certo? São criadas máquinas. Atualmente existe uma impressora 3D, certo? E com elas é capaz, né, das pessoas conseguir imprimir partes do corpo, certo, que servem como próteses. E isso é muito importante, porque isso facilita, tá certo, o comércio dessas próteses, tá certo? As pessoas estão cada vez mais utilizando materiais mais baratos. Então isso, né, com o custo de materiais mais baratos, as próteses também se tornam mais baratas e acessíveis para as pessoas, não é isso? Então, olha, nossos membros, eles são controlados pelo nosso cérebro, né? Assim como todo o nosso corpo. E com o avanço da tecnologia, né, já existem algumas próteses que, sendo implantadas no corpo dessas pessoas, elas também já são controladas pelo nosso cérebro. Então, elas funcionam exatamente como se fossem um membro do corpo. Então, olha como o avanço da tecnologia é importante em todas as áreas, né? Seja na educação, no comércio, no dia a dia e até mesmo na área da saúde, não é isso? Então, olha, assim, Tio Wilma finaliza a explicação, né, sobre a tecnologia e agora Tio Wilma vai organizar o quadro com a nossa atividade. Pronto, Tio Wilma já organizou o quadro, então vamos iniciar a nossa atividade, tá certo? No livro de Ciências, página 63. Observe a imagem. Vamos lá, aqui na primeira questão. Temos a imagem, né, de uma criança utilizando um tablet, né? Está utilizando um aparelho eletrônico. Então, observem aqui, tá certo? Vocês acham que essa criança está em uma distância adequada da tela desse aparelho? Muito bem, observem que ela está muito próximo do aparelho, não é? Então, vamos para algumas questões. Na letra A, a forma como a pessoa está utilizando o aparelho pode lhe causar algum problema? E aí? O que é que vocês acham? Observe como essa menina está tão próxima, não é? Da tela deste tablet, não é? Então isso, ficar próximo, certo? À tela dos aparelhos eletrônicos, né? E utilizar eles por um grande período de tempo durante o dia pode causar alguns problemas na visão, tá certo? Porque esses aparelhos, eles emitem uma luz que pode causar esses problemas de visão, tá bom? Então é muito importante que você, ao utilizar, né, mantenha o aparelho em uma distância do seu rosto, tá certo? E também não utilize por muitas horas seguidas, tá bom? Então aqui que o Wilma vai registrar a resposta da letra A e você vai escrevendo aí em casa a sua resposta.
Pronto, então registrar aqui a minha resposta, né? Vamos lá para a letra A. A forma como a pessoa está utilizando o aparelho pode lhe causar algum problema? Sim, pode causar algum problema na visão, não é isso? Então vamos então para a letra B. Você utiliza algum tipo de aparelho eletrônico com frequência? E aí, vocês utilizam? Muito bem. Em caso afirmativo, se sim, se vocês utilizam, né? Quantas horas por dia? Então aí você vai pensar quanto tempo você passa utilizando um aparelho eletrônico, tá certo? E vai registrar qual é este aparelho, seja celular, um computador, um notebook, uma TV, tá certo? E aí você vai escrever e você vai registrar mais ou menos quanto tempo você passa utilizando, certo? Vamos então para a letra C. Você costuma navegar na internet? Qual tipo de conteúdo gosta de ver? Então aí é uma resposta bem pessoal, né? Você utiliza a internet e para quê? Né? O que é que você costuma pesquisar ou ver na internet? Então você vai pensar aí e registrar na letra C, tá certo? Tio Wilma não vai dar uma sugestão porque é uma resposta muito pessoal. Vamos então para a letra D. Quais atividades você realiza com a ajuda do computador? Certo? Então também é uma resposta bem pessoal. Para que você utiliza um computador, certo? Pode ser um computador, um notebook, um tablet ou até mesmo um celular, né? Como o tio Wilma comentou, o celular ele possui várias funções de um computador, tá certo? Então você vai registrar aí em que é que ele lhe auxilia no dia a dia, tá certo? Provavelmente para estudar, não é? É uma das atividades que você utiliza essa tecnologia, não é? Vamos então agora para a página 64. E a terceira questão, na verdade a segunda questão diz assim: compare as figuras abaixo. Então temos aqui duas figuras, no livro de vocês está uma abaixo da outra, mas aqui Tio Wilma trouxe uma ao lado da outra, tá certo? Então vamos primeiro observar essa primeira imagem, certo? As duas imagens se tratam, não é, de uma tela de um videogame, certo? De alguma pessoa está jogando. Então aqui, olha, podemos observar um joguinho mais antigo, não é isso? Observem aqui os gráficos, né? As cores dessa tela. Então, olha, aqui, não é? Retrata a tela de uma pessoa jogando um videogame mais antigo, tá certo? Agora vamos para a segunda figura. Observem aqui essa imagem. Bem mais colorida, não é? A imagem também, observem aí no livro de vocês. É mais nítida, não é isso? O jogo ele possui mais gráficos, né? Que são todas essas imagens. Observem aqui que na primeira imagem é um joguinho mais simples, né? Com apenas alguns quadrinhos, certo? Mas é com o avanço da tecnologia, com a modernização dos videogames, não é isso? Que a cada ano é lançado um videogame novo, né? Com várias funções. Vocês com certeza devem entender melhor que o Wilma, não é? Então observem aqui que aqui é uma tela de um joguinho mais recente, não é isso? Podemos observar aqui, já conseguimos identificar observando apenas as imagens, né? Que aqui se trata de um mais antigo e aqui de um videogame mais moderno, não é isso? Observem como as imagens são mais nítidas e mais parecidas com a realidade. Agora vamos responder algumas questões. O que as imagens acima representam? Como o tio Wilma comentou, elas representam, não é? Um jogo de videogame, não é isso? Então vamos registrar aqui na letra A. Representam. Vamos lá. Jogos elas representam, né, jogos de videogames, tá certo? Vamos agora para a letra B. Qual das figuras foi extraída de um aparelho mais antigo? Justifique sua resposta. Então, quando estávamos fazendo aqui a leitura de imagens, né, já conseguimos identificar que a primeira figura aqui, ela foi extraída de um jogo mais antigo, né? Que o Wilma citou várias características e podemos identificar essa diferença, tá bom? Então aqui eu vou registrando a minha resposta e você em casa vai registrando a sua, tá certo? E depois a gente compara o que foi que você observou e o que o Wilma observou.
Então, na letra B pergunta, quais das figuras foi extraída de um aparelho mais antigo e justifique. A primeira figura, pois é possível perceber a imagem pouco nítida, tá certo? Foi uma característica que o Wilma citou. Mas se você aqui já conseguiu identificar outra coisa, você também pode registrar, tá certo? Vamos para a letra C. Você costuma jogar algum jogo eletrônico? Caso sim, que tipo de jogo? Então também é uma pergunta bem pessoal, né? Isso então você vai pensar aí. Se você costuma jogar, né? É um lazer muito divertido, tá certo? E aí você vai escrever se você joga e qual é o tipo de jogo. Vamos então para a letra D. Em sua opinião, as crianças podem ter acesso a qualquer tipo de jogos e conteúdos? Converse com sua turma sobre sua resposta. E aí, já como não estamos juntos, não é, aqui na sala, vamos conversar um pouquinho, que o Wilma e você. Você acha que as crianças podem ter acesso a qualquer tipo de conteúdo, a qualquer jogo? Olha, o correto, não é que as crianças, ao utilizar computador, ao utilizar jogos, elas sejam monitoradas por seus responsáveis, tá certo? Por quê? Para cada jogo existe uma classificação de idade. Então é muito importante que as crianças utilizem, né, o jogo no seu momento de lazer, apenas aqueles jogos que são adequados para a sua idade, tá bom? Porque existem alguns jogos que são muito violentos, por exemplo, tá certo? E que aí não é muito legal para uma criança assistir, tá certo? É muito importante que os responsáveis eles tenham esse cuidado. E isso também para o acesso à internet, não é isso? Quando vocês estão, por exemplo, aqui no YouTube assistindo vídeos, né? É muito importante que os responsáveis estejam sempre monitorando esse tipo de conteúdo que você está assistindo, tá certo? Porque na internet existem vários conteúdos e conteúdos que não são legais nem interessantes para as crianças terem acesso, tá certo? Apenas para alguns adultos, tá bom? Então é muito importante que os seus pais, seus responsáveis, estejam sempre monitorando. Então quando vocês aí estiverem utilizando o computador, estiverem jogando, que a mamãe ou o papai chega pertinho, né? Deixa eu olhar aqui o que é que você está fazendo. Não se chateie, tá certo? É muito importante, é um cuidado do seu responsável com você, tá certo? É um ato de cuidado. Então não se preocupe e mostre sempre a ele, né, os conteúdos que você está acessando para você saber se são adequados para a sua idade, tá bom? Então, tio Wilma vai aqui registrar a resposta e você aí em casa vai pensando na sua resposta, tá bom? Pronto, então aqui eu já resisti à minha resposta, não é? Que não, as crianças não podem ter acesso a qualquer tipo de jogos ou de conteúdo, né? As crianças devem ter acesso a jogos e conteúdos adequados para a sua idade, tá bom? Então vamos então agora para a terceira questão. Como era a vida antes do surgimento dos computadores e celulares? Desenhe uma cena de como você imagina essa época. Então agora você vai usar a sua criatividade, a sua imaginação e vai pensar como é que as pessoas se divertiam, não é isso? Como é que elas se comunicavam antes de existir computadores e antes de existir internet, tá certo? Você pode até perguntar aí aos seus responsáveis, aos seus tios, sua mãe, seu pai, aos seus avós, tá certo?
como era a vida sem computador e sem internet, tá bom? Diante dos relatos, você irá registrar aqui na terceira questão no desenho, tá bom? Vai ilustrar. Caprichem no desenho, faça um colorido bem bonito. E assim finalizamos a terceira questão. Finalizamos o nosso livro de ciências. Olha que legal, foram muitos aprendizados com esse livro, hein? Aprendemos muitas coisas. Então agora, certo? Finalizamos o livro de ciências. Pode fechar aí o livro, colocar no cantinho. Agora vocês irão utilizar o livro de atividades de reforço e tio Wilma irá organizar o quadro. Pronto, então agora vamos utilizar o nosso livro de atividades de reforço, tá certo? Página 174. Então peguem aí o livro lá no finalzinho do livro de reforço. Encontraram? Muito bem, então coloquem a data de hoje, tá certo? E vamos iniciar a nossa atividade. A primeira questão diz assim: observe as imagens abaixo. Então vamos lá. Temos aqui duas imagens. Na primeira, né, vemos que tem algumas pessoas aqui estudando, né? Temos algumas crianças estudando. E o que é que eles estão utilizando para estudar? Observem aí a cena. Muito bem, olha aqui nessa primeira cena, eles estão utilizando cadernos, não é isso? Então, aqui na primeira imagem, eles estão utilizando cadernos para estudar. Então, vamos para a segunda imagem. Temos aqui algumas crianças que também estão estudando. E o que é que elas estão utilizando para estudar? Muito bem, aqui na segunda imagem, as crianças estão utilizando computadores para estudar, não é isso? Então, aqui, olha, observando as duas imagens, não é? Podemos observar que podemos estudar de diversas formas com o auxílio da tecnologia, não é isso? Como o tio Wilma disse, tudo que é criado pelo homem é tecnologia, né? O caderno, por exemplo, que já estamos acostumados a usar, um tempo atrás, né, ele já foi uma novidade da tecnologia para a educação, tá certo? E hoje em dia as pessoas já estão mais acostumadas a utilizar aparelhos eletrônicos, né? Isso estão se adaptando a utilizar aparelhos eletrônicos na educação. Então vamos lá para a letra A. Quais instrumentos as crianças utilizam para estudar? Então, olha, caderno, aqui na primeira imagem, e computador na segunda. Então vamos registrar cadernos, e computadores. Vamos para a letra B. Quais instrumentos você utiliza para estudar? Então é uma pergunta bem pessoal, né? Provavelmente vocês também utilizam o caderno, nós utilizamos o caderno como material aqui da escola, utilizamos livros, não é isso? Para fazer pesquisas, para estudar novos conteúdos, não é? Estamos utilizando o livro agora. E vocês irão acrescentar se vocês também utilizam computadores, celular, tá bom? Então vamos para a letra C. O computador ajuda as crianças no estudo. E aí, vocês acham que o computador ele ajuda no momento de estudar? Como o tio Wilma citou lá no início da aula, na explicação, né? Antigamente, antes de existir, né, a internet tão acessível, antes de existir computadores tão acessíveis, não é? As pessoas, para realizar uma pesquisa, elas precisavam se deslocar da sua casa até a biblioteca, não é isso? E hoje em dia poucas pessoas fazem isso, né? Porque na tela do computador ou pelo celular podemos pesquisar e ter acesso a vários conteúdos, né? Então aí você vai pensar, se auxilia e que o Wilma vai escrever aqui uma sugestão de resposta, tá bom? Mas vai escrevendo aí em casa a sua resposta.
Pronto, então eu escrevi aqui na letra C a minha sugestão de resposta. Que sim, não é? O computador, ele auxilia no momento de estudo, pois ele facilita o acesso a vários conteúdos, não é isso? E por meio da internet podemos até fazer uma pesquisa mais direcionada, né? Pensem aí como era antigamente. Você tem que fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto e você tem que pegar um livro e ler aquele livro inteiro, né? Para poder saber se ali tem um conteúdo para a sua pesquisa. E hoje em dia já digitamos, né, no celular ou no computador e a pesquisa ela já vai direcionada, não é isso? A internet, né, já vai apresentar ali respostas para aquela pergunta bem específica, não é isso? Então isso facilita bastante. Vamos agora para a nossa segunda questão. Encontre no caça-palavras nome de aparelhos tecnológicos usados no dia a dia. Então vamos lá procurar? Vamos começar pela horizontal, tá certo? Então vamos aqui, olha, na primeira linha. Olha, aqui eu já encontrei a palavra tablet. Então vamos circular, deixa eu trocar aqui a cor. Tablet. Vamos para a segunda linha. Olha, logo aqui no início eu já encontrei GPS, que é muito utilizado no dia a dia, né, dos motoristas. Ele apresenta todo o mapa da cidade. Vamos lá, continuar procurando. Vamos para a terceira linha. E aqui eu encontrei a palavra notebook. Então vamos escrever. Vamos circular, né? Então até agora já encontramos tablet, GPS e notebook. Vamos continuar a procura. Olha, na quarta linha eu encontrei lousas digitais. Lembra que tio Wilma comentou sobre elas lá no início da aula, durante a explicação, né? Que algumas instituições de educação já utilizam esse aparelho para o momento da aula. Então vamos lá. Lousas digitais. Vamos continuar a procura. Olha, aqui eu encontrei a palavra computador. Então vamos circular. Também é um aparelho tecnológico. Computador. Vamos lá. Vamos para a última linha da horizontal. E aqui eu encontrei a palavra vídeo. Então vamos circular. Vídeo. E agora vamos procurar na vertical, tá certo? Olha aqui no início, na primeira linha, eu já encontrei a palavra celular. Então vamos circular. É um dos aparelhos tecnológicos mais utilizados, né? Mais acessível para todas as pessoas. Vamos lá, continuar a procura. Até agora eu não encontrei mais nenhum. Vamos lá. Olha, e aqui eu encontrei a palavra game, não é? E logo abaixo já temos vídeo, game. Vamos lá, vamos procurando. Muito bem, então encontramos aqui no caça-palavras tablet, GPS, notebook, lousas digitais,
computador, videogame e também encontramos celular, tá certo? Encontraram todas as palavras? Muito bem. E abaixo do caça-palavra diz assim: quais desses aparelhos você utiliza no seu cotidiano? Então você vai observar que dentre os aparelhos que encontramos no caça-palavra, quais são os que você utiliza no seu dia a dia, tá certo? E aí você vai registrar logo abaixo. Que o Wilma também não vai dar nenhuma sugestão, porque é uma resposta bem pessoal, né? É o que você utiliza em casa no seu dia a dia. Vamos então para a terceira questão. Como as máquinas podem ajudar a saúde das pessoas? E aí? Lembra que o Wilma conversou um pouquinho, né, sobre como é a relação da tecnologia com a saúde, né? Que o avanço da tecnologia, ele melhora e facilita muito a saúde, não é isso? Temos, né, as máquinas que fazem exames, que podem fazer até cirurgias, não é isso? E temos também, não é, a criação de próteses biônicas, não é isso? Que são controladas pelo nosso cérebro, tá bom? Então pensem aí em tudo que o tio Wilma conversou com vocês lá no início da aula, enquanto o tio Wilma vai registrando aqui uma sugestão de resposta, tá bom? Deixa eu trocar aqui a cor do lápis. Pronto, então eu registrei aqui a minha sugestão de resposta, certo? Vamos ler a pergunta novamente. Como as máquinas podem ajudar a saúde das pessoas? Então, olha, elas servem, né, para fazer exames e cirurgias, construir membros biônicos, que são aqueles que são controlados pelo nosso cérebro, e também na construção de próteses, tá bom? Então, agora vamos para a nossa quarta questão. Converse com um adulto e responda. Então, agora você vai chamar um adulto, certo? Que esteja aí na sua casa. E você vai ter uma conversa com ele. Na letra A, como era feita a comunicação antes do telefone? Então, hoje em dia, não é para nos comunicarmos com as pessoas, utilizamos o telefone, não é isso? Hoje em dia, quase todas as pessoas têm um celular, né? E onde elas estiverem, podem se comunicar com outra pessoa, por meio de ligação, por meio de mensagem. Mas e aí, como é que era feita essa comunicação antes do telefone, não é isso? Antes do telefone, antes do celular, como é que as pessoas elas se comunicavam? Então você vai chamar um adulto, um responsável, tá certo? E vai conversar um pouquinho e ele vai lhe dizer como era a experiência antes, não é, do celular e antes do telefone, tá bom? Então o tio Wilma vai escrever aqui uma sugestão de resposta. Como é que acontecia essa comunicação? Por meio de cartas e bilhetes. Certo, e aí o adulto que você chamou para lhe ajudar nessa atividade, ele poderá dizer mais algumas outras coisas que eram utilizadas, tá certo? Outros meios que eram utilizados para essa comunicação e você irá acrescentar aí, tá certo? Se pararmos para pensar, nem faz tanto tempo assim que os aparelhos, né, de telefone móvel, o celular, eles se tornaram acessíveis para todas as pessoas. Vocês sabiam disso? Que não faz tanto tempo, já estamos tão adaptados, né? Que paramos até para pensar, parece até que a gente já nasceu com o celular na mão, não é isso? Mas não faz muito tempo assim não, que ele se tornou acessível não. Antigamente, não é? Alguns anos atrás, era apenas o telefone fixo e as pessoas podiam ligar apenas, né, dentro de casa ou então nos orelhões que eram instalados nas ruas, tá certo? Então vamos para a letra B. Você conhece algum brinquedo eletrônico? Qual? Tenho certeza que vocês conhecem. Então aí na letra B vocês irão registrar, tá certo? Quais são os brinquedos eletrônicos que você conhece, tá bom? Vamos para a letra C. Quais brincadeiras antigas você conhece, né? Hoje em dia vocês crianças estão tão acostumados a aparelhos eletrônicos, né? Mas o lazer, ele vai muito além de um aparelho eletrônico. É muito legal, né? Se juntar com alguns amigos, com primos, com irmãos e se divertir brincando, tá certo? Movimentando o corpo. Não é legal aqui na escola o nosso momento do recreio? Vocês não utilizam aparelhos eletrônicos aqui no recreio, não é? E vocês não se divertem?
de brinca de roda, de amarelinha, de esconde-esconde, não é isso? E não é muito divertido? Então esses são alguns exemplos de brincadeiras antigas, né? Que brincamos aqui na escola e que não utilizamos a tecnologia, para vocês perceberem que também é possível, não é? Ter um momento de lazer, também é possível se divertir sem a tecnologia, tá bom? Isso é muito importante para a saúde de vocês. Aí vocês irão registrar quais são as brincadeiras antigas que você conhece. Já que você está aí com o responsável lhe ajudando nessa quarta questão, você pode perguntar a ele, né? Quais são as brincadeiras antigas? E aí ele vai citando e você vai pensando qual é a que você conhece e vai registrando, tá bom? Então vamos para a página 176. E a quinta questão diz assim: com a ajuda de um adulto, pesquise, cole ou desenhe equipamentos antigos e modernos. Então aí na quinta questão vocês têm dois espaços, né? Onde tem a palavra antigos e no espaço abaixo modernos. Então vocês vão pesquisar aí, tá bom? Alguns aparelhos antigos, por exemplo, computador, televisão, um celular, certo? Vocês irão perceber como esses aparelhos eles se modificaram e se modernizaram ao longo do tempo. Então na parte de cima vocês irão desenhar como eles eram antigamente, ou pode colar também, e na parte de baixo, certo? Vocês vão registrar aí como eles são nos dias de hoje, tá certo? Vocês podem fazer uma pesquisa, se não tiver como recortar ou colar, tá certo? Não tem problema, vocês desenham, observem a imagem, desenhem e pintem, tá certo? Então assim, finalizamos a nossa aulinha, certo? Com o nosso último conteúdo do ano de ciências, tá bom? Fechem aí o livro de atividades de reforço, certo? Fechem aí e organizem. E tio Ilma já deixou aqui no quadro anotado o praticando de hoje, tá certo? Que continua com ciências, mas aí é uma atividade no caderno que tio Ilma já enviou o PDF, tá certo? Então realizem a atividade, um bom final de semana, né? Hoje é sexta-feira, então o tio Ilma se despede de vocês por esta semana, lembrando que amanhã terá aula de tio Jorge e de tia Vivi, certo? Não deixem de assistir, não deixem de participar. E eu também estarei enviando um praticando para vocês, tá bom? Então realizem, bom final de semana, se divirtam, tá certo? E até segunda-feira. Tchau e um cheiro!